Quais são as causas psicossomáticas das pedras nos rins e pedras na vesícula biliar? Esse é o nosso vídeo número 17 da série de psicossomática do nosso Desafio 10K do Instituto Lua e Sol. No começo dos nossos vídeos, fazemos dois alinhamentos importantes. Nós atuamos com a psicossomática transpessoal sistêmica, um método criado por nós que leva em consideração o aspecto espiritual do ser humano. Se você não se sente à vontade em relação a isso, não está aberto a esse tipo de informação, simplesmente não avance no restante do nosso vídeo. E além disso, também posicionamos que em nenhum momento orientamos as pessoas que estão conosco a interromper tratamento médico, medicamentoso ou psicológico. E vamos lá falar sobre a questão das pedras nos rins, das pedras na vesícula, quais são as dinâmicas aí psicossomáticas que estão envolvidas neste tipo de intercorrência de saúde. Para que a gente possa entender plenamente do que se trata o aspecto das pedras nos rins e na vesícula, é importante a gente entender a função do rim e da vesícula biliar dentro da ótica que nós levamos em consideração, que é a da medicina tradicional chinesa, principalmente. Quando olhamos sempre para uma manifestação psicossomática, é muito importante entendermos a função do órgão e também qual foi ali a interrupção dessa função dentro ali da dinâmica de saúde, porque para a visão da psicossomática, a função prejudicada pelo sintoma ou doença tem conexão aí com a função energética, com a função espiritual e com a função para o desenvolvimento da consciência, que aquela estrutura, ela funciona ali dentro de todas as camadas aí que compõem o ser humano. E pela nossa visão sempre falaremos aí da parte física, mental, emocional, energética, sistêmica e espiritual. Toda a estrutura do nosso corpo, ela tem conexão com cada nível do ser humano. Dentro dessa visão integral e holística do ser humano, tudo está conectado. E essa é a linha que nós utilizamos aí para fazer toda essa leitura das manifestações psicossomáticas. E quando falamos do rim e quando falamos da vesícula biliar, eles possuem determinadas funções específicas, energéticas, e também funções relacionadas com o âmbito emocional, principalmente. Quando nós falamos do rim, estamos aí entrando no âmbito da ancestralidade, porque quando nós nascemos, nós recebemos a essência do nosso pai, a essência da nossa mãe, que aí compõe energeticamente também o nosso DNA. A essência que vem do pai se manifesta no rim direito. Lembra que num outro vídeo nosso nós falamos essa questão do yin e do yang, das polaridades. O lado direito é yang, masculino, e o lado esquerdo é yin, feminino. Então no rim esquerdo nós recebemos essa essência que vem da mãe. Para os chineses, os rins representam a porta da ancestralidade. Rim esquerdo, ancestralidade materna, e rim direito, ancestralidade paterna. E também pela visão da medicina tradicional chinesa, o rim está conectado com a emoção do medo e das suas variáveis também. Além disso, o rim ele está conectado com o aspecto de crenças, padrões, esquemas profundos porque vem aí da água,
E a água, ela sempre esteve associada também às memórias, né? Não só pela visão da medicina tradicional chinesa, mas por outras simbologias também. E principalmente memórias antigas. E quando nós temos manifestações nos rins, precisamos olhar para esses aspectos. O âmbito da ancestralidade, o âmbito do medo e as questões referentes a crenças, né, que são padrões e estruturas profundas, simbolizada por esse elemento água. E no que se refere às pedras, sempre que falamos de pedras, abscessos, né, questões que se densificam em nosso corpo, estamos falando ali de cargas emocionais e energéticas que ficaram por tempo suficientemente presas ali dentro do sistema, até que chega num determinado momento e aquilo se materializa dentro da dinâmica corporal da pessoa, de acordo com o conteúdo que está presente nessa carga. Então, se falamos do rim e se falamos de manifestação, né, das pedras nos rins, estamos falando das dinâmicas de medo, crenças e bloqueios ancestrais. Então, quando existe principalmente padrões, crenças e cargas de medo, crenças cristalizadas e cargas de medos que vão sendo passadas pela ancestralidade, aí existem vários tipos de medo nesse sentido, por exemplo, o medo da escassez, o medo da violência, da sobrevivência, o medo de perder alguma coisa. Então essas cargas de medo e esses padrões baseados em medos, e principalmente padrões, né, quando nós falamos de manifestações nos rins, estamos falando também do aspecto de resistência a mudanças, principalmente no que se refere a medos, né, a memórias de dor, memórias traumáticas e também padrões ancestrais. E se esses padrões ancestrais estão relacionados com bloqueios, até porque a simbologia, né, das pedras representam também bloqueios, obstáculos, né, questões difíceis de serem transpostas. Quando temos esse tipo de circunstância de manifestação de pedra no rim, precisamos olhar para as dinâmicas ancestrais que estão envolvidas e que envolvem aí ou bloqueios de ordem ancestral, por exemplo, questões sistêmicas mal resolvidas, questões que ficaram muito pendentes nas gerações passadas e que bloquearam ali o fluxo de conexão ancestral. E esse bloqueio ancestral pode se manifestar ali por um bloqueio também por meio de uma pedra, né, nos rins, que é o portal da ancestralidade. E aí, somado a isso, essas questões de cargas de medo e crenças cristalizadas baseadas em medo, que são aí de ordem da pessoa ou que vem aí de padrões herdados. Então é muito importante olhar para isso, trabalhar isso nos tratamentos, né, sistêmicos familiares, quando essa manifestação vem nesse sentido. E também muitas vezes trabalhar terapias de ordem espiritual para trabalhar essas questões, esses campos ancestrais, né, que ficaram aí reverberando na realidade da pessoa. E além disso, psicologicamente, mentalmente, emocionalmente, essas dinâmicas envolvendo medo, insegurança e crenças limitantes aí que mantém a pessoa numa dinâmica muito restritiva e reverberando ali essas limitações e bloqueios internos que podem se manifestar no corpo. Quando nós falamos da vesícula biliar, aí nós já estamos falando, ao invés do elemento água, nós estamos falando do elemento madeira, pela visão
da medicina tradicional chinesa, né? E aí são outras dinâmicas envolvidas. A vesícula biliar é um órgão que energeticamente, né, e pelo elemento aí madeira, ele está relacionado com a emoção da raiva. Ele está relacionado com o aspecto da coragem, da iniciativa e também da conexão ali afetiva dos relacionamentos íntimos. E também a vesícula biliar ela tem um papel muito forte no aspecto psicológico relacionado com a ir para ação e liderança, se colocar em movimento. E aí, numa mesma dinâmica relacionada com as pedras nos rins, mas com outro contexto, um outro contexto emocional e sistêmico, espiritual também, as pedras na vesícula já vêm falar do âmbito das frustrações, né? Quando a pessoa ela tinha todo um impulso, né? Aí vem o aspecto da vesícula biliar, que tem a ver com o impulso, iniciativa, a ação. E quando esse impulso energético ou esse planejamento, essas ações e essa visão também, muitas vezes de futuro, porque o elemento madeira tem a ver com a visão também, quando tudo isso é frustrado, né, de alguma maneira, e aquela carga, né, energética que estava ali potencializada na vesícula biliar, ela não conseguiu se colocar em movimento, e isso pode se manifestar em pedras nos rins, se esse conteúdo emocional dessas frustrações não foram muito bem resolvidos, né? E por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para ilustrar bem em 3 perfis, né, de público que nós percebemos que tem muita questão de pedra na vesícula biliar. Por exemplo, é muito comum em jovens que prestam vestibular ou que saem, né, da faculdade e passam por frustrações nesse período, ou de não conseguir o curso que gostaria, que passou ali durante muito tempo se preparando para isso, então tem uma dinâmica de frustração profissional, ou quando sai da faculdade e não consegue avançar num sucesso profissional, ou constata que a profissão não é tudo aquilo que almejava e passa por todo um período de frustração muito bem complicada, dependendo do contexto envolvido. E aí um outro público muito comum das pedras na vesícula é justamente os empreendedores também. Quando tem suas ações frustradas aí no âmbito empresarial, né, dificuldades de avançar com a empresa financeira ou um produto, serviço que não dá certo e a visão que não se concretiza. Um contexto, né, os empreendedores são pessoas que normalmente precisam aprender a lidar com a frustração, porque são muitas as ações colocadas em tentativa e muitas delas podem não dar certo. E se a pessoa ela só acumula essas cargas emocionais e não liberam elas aí vão com o tempo se manifestar em forma de pedras na vesícula. E aí também um outro público muito comum das pedras na vesícula é os relacionamentos frustrados. E aí principalmente que envolva o contexto do elemento madeira da medicina chinesa, que traz a questão da lealdade, da fidelidade e das raivas. Então justamente por isso um público que tem muita ocorrência de pedra na vesícula são as pessoas que foram traídas, né, de alguma forma. E aí pode ser, por exemplo, no âmbito empresarial, traído pelo sócio, funcionário ou alguma questão nesse sentido, ou também traído aí no âmbito de relacionamento de casal ou de irmãos, por exemplo, em alguma situação, né, que envolva uma grande frustração nessa relação, né, naquilo que se visualizava dessa relação e de qual é a realidade que ela se tornou.
Então é muito importante, dentro da ótica das pedras na vesícula, observar essas situações, né, de impulsos que foram frustrados ou de relações, né, projetos, questões que foram frustradas e que geraram ali uma grande carga emocional, né, que envolve essa frustração e também a emoção principal do elemento madeira, que é a emoção da raiva. Então, recapitulando nesse sentido, quando falamos de pedras nos rins, precisamos olhar para medos, grandes cargas de medos que ficam ali limitando e pesando a vida da pessoa, padrões ancestrais de bloqueio e padrões ancestrais baseados em medos ou crenças cristalizadas, por exemplo, como dogmas, padrões de comportamento rígidos que podem ser muitas vezes padrões religiosos dentro da família, questões que deixam ali, que tenham um cunho baseado em medo e que tenham todo um contexto de crenças muito rígidas e cristalizadas, e que muitas vezes envolvem ali padrões de comportamento profundos ali, baseado em memórias antigas, que tem todo um contexto de insegurança, de sobrevivência, e que envolve esses medos aí de escassez e medos viscerais. E também a realidade não só sistêmica, mas da pessoa também dentro desses contextos. E quando falamos das pedras na vesícula, precisamos olhar para essas dinâmicas de frustração e de cargas emocionais baseadas em raiva, irritação, ressentimento, que ficam ali acumuladas e que tornam ali, que mostram que houve um movimento grande, impedido de alguma forma, ou movimentos repetidos, onde a pessoa passou por muitas frustrações constantes ali e as cargas emocionais não foram muito bem liberadas. Essas questões de manifestação de pedra no rim, de pedra na vesícula, costumam ser muito sérias. E aí o que a gente observa diante da prática clínica é que quando a pessoa ela passa por todos esses tratamentos em vários níveis do ser humano, cuidando das influências de ordem espiritual, cuidando dos aspectos sistêmicos que nós falamos aqui, relacionais, e também todo o contexto emocional, mental, psicológico envolvido, né, nessas manifestações. Quando a pessoa aí passa por um tratamento, né, fisiológico, um tratamento ali de ordem física da situação, ela consegue um resultado muito melhor. E muitas vezes nós já presenciamos também pessoas que trabalham esses níveis superiores e ali acontece, por exemplo, um movimento de expelir a pedra ou uma dissolução da pedra. É muito comum isso acontecer também. Nós já presenciamos casos nesse sentido também. Então, o corpo humano aí, ele é repleto de mistérios e manifestações que vêm aí de campos mais sutis, de cargas emocionais, de aspectos da nossa consciência, e cada vez mais nós precisamos olhar para essas esferas para tratar o ser humano por todos os lados e aí obter um resultado mais satisfatório dos processos terapêuticos e cuidados aí relacionados à saúde. Esse foi o nosso vídeo número 17 do nosso Desafio 10K de Psicossomática do Instituto Luiz Sol. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, que você recebe os avisos em tempo real quando sair um novo vídeo. Deixe nos comentários a sua experiência relacionada a isso, para a gente poder aprender aí cada vez mais, unindo, né, as nossas experiências, as nossas visões sobre esse assunto, e compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que você conhece que tem essa problemática, porque
esse conhecimento aí pode colaborar para um caminho de solução mais eficaz. E caso você sinta que precisa de alguma terapia nesse sentido, nosso instituto está aqui de portas abertas para cuidar de você. Nos vemos no próximo vídeo.